Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Equilíbrio de Matão para mais uma noite de estudos. Hoje, dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, obra de 1857. Gostaria antes de iniciarmos, o importante tema que hoje trata de sonhos, antes de continuarmos o tema dos sonhos, é necessário entender estudo de hoje estará bastante focado na mente. Falaremos muito de psicologia, falaremos de psicanálise, falaremos de pretérito, de futuro. Então, alguns temas podem ser um pouco mais complexos para alguns de vocês. Eu sei que tem alguns psicólogos, nos assistindo e esses terão um pouco mais de facilidade de compreensão. Caso haja dúvidas, por favor, pode erguer a mão, tá? E perguntar para que possamos assim esclarecer os termos, mas tentarei ser o mais simplório e simplista possível, tá? Para que vocês possam assim adquirir as devidas compreensões. Muito bem, então que Deus possa vigiar os nossos estudos dessa noite, para que assim possamos esclarecer, a conexão do ser através dos sonhos. Emancipação da alma. Tema 1. O sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Pois é, não é agradável em todos os momentos viver a nossa existência material. O corpo dói, o corpo é pesado, é um envoltório grosseiro. Diferentemente da vida espiritual, como vocês podem ver em alguns casos de mediunidade, como por exemplo a apometria, em que o médium sai do corpo temporariamente, ele sai do envoltório material e dificilmente deseja retornar a ele. Estar encarnado é enfrentar provas e expiações, principalmente no mundo de provas e expiações, que é os que vocês vivem. Então, não estamos voluntariamente encarnados. Estamos porque assim merecemos e precisamos para o nosso processo de evolução. Entretanto, quando estamos por termos o véu do esquecimento, muitas vezes aspiramos e desejamos continuar a vida. É muito comum, por exemplo, chegarmos na terceira idade da nossa existência e não querermos morrer, termos medos de morrer, não desejarmos a morte, porque, na verdade, estar encarnado não é sobre apenas si, mas sobre as relações que foram criadas durante a encarnação. O medo da morte, geralmente, não é um medo solitário, é um medo de deixar aqueles que você ama e de fazer falta, de ser ausente na vida daqueles que te amam. Esse é o medo real da morte. Entretanto, com medo ou sem medo, uma hora ou outra, a morte chegará para todos. Entretanto, a morte do corpo físico, não a do corpo espiritual. Quando o espírito está em seu real estado, que é o envoltório espiritual, está como espírito, e envolvido apenas pelo seu perispírito, aí sim ele está liberto da matéria. Entretanto, isso não significa que ele esteja bem. Em alguns casos, ele estará ainda em sofrimento porque não evoluiu o suficiente para conviver com esta nova situação. Alguma dúvida nesse primeiro trecho? Pois não? A questão do medo da morte, ela pode ser esse medo mais relacionado à questão cultural mesmo? O medo da morte é um medo instintivo. Ele foi necessário no nosso processo de evolução para que pudéssemos chegar aonde chegamos hoje. Então, se eu não tivesse medo da morte, eu faria e teria as minhas ações de forma inconsequente. Eu, por exemplo, tentaria tirar uma presa de um leão há 50 mil anos atrás. E, obviamente, que eu seria dilacerado. O medo em si, o sentimento, medo, ele faz parte do processo de evolução e ele é importante. Ele habita a infância do espírito encarnado, inclusive nas encarnações atuais, e permanece durante o bom tempo.
Entretanto, há uma grande diferença entre medo e trauma. O problema é quando o medo se torna um trauma. O trauma não necessariamente é um medo excessivo, mas é um medo sem devido preparo. Todo medo deve ser previamente preparado. Medo sem o devido preparo geralmente causa trauma. São os medos abruptos, né? Os medos que acontecem de forma rápida, de forma involuntária, sem devida precaução, né? Então, isso gera uns traumas. Então, por exemplo, uma criança que vai lá e coloca o dedo na tomada e toma aquele choque, ela fica com medo de colocar o dedo na tomada novamente por trauma, né? Porque ela já tomou o choque. O ideal é você dizer para ela, não coloque o dedo na tomada, porque ela dará choque. Ela não colocará por medo anteriormente do choque. Né? Isso está claro para vocês? Alguma dúvida? Só que a vida, né? Ela nem sempre ela nos permite precaver, né? Todas as ações do ser humano. Por isso o ser humano leva uma série de traumas em sua existência, os quais irá projetar na adolescência ou na vida adulta, ou até mesmo na velhice. Luiz? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar sobre a resposta da questão. Aqui diz que quanto mais grosseiro é o envoltório, no caso do espírito encarnado. Esse espírito encarnado, no caso, sempre se refere ao planeta Terra ou a diversos mundos? Ou seja, no planeta Terra tem espíritos encarnados cujo envoltório é mais grosseiro do que outros, ou só em mundos diferentes? Não, em todos os mundos. Envolve todas as oportunidades de encarnação, né? É fácil entender essa analogia de quanto mais grosseiro, mais o espírito quer se libertar. Por exemplo, se eu colocar em você uma camisa apertada, né? Você chega em casa, você quer tirar ela logo, ela está desconfortável. Se eu apertar ela ainda mais, né? E colocar duas camisas em você, mais ainda você quer tirar. Quanto mais eu pressiono você com aperto, com materialidade, mais rapidamente você quer se libertar daquilo. Né? Então é exatamente essa analogia. A nossa roupa se torna confortável apenas quando evoluímos. Pode seguir. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o corpo se puxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Uma péssima notícia aos que acreditavam que descansariam após a morte, né? Mas essa é a pura realidade. O espírito não precisa descansar porque ele não se cansa. Ele não precisa dormir porque ele não tem necessidades materiais como o sono. O sono é uma necessidade cerebral. Aliás, é um dos melhores tratamentos da existência. A pessoa que dorme corretamente já está prolongando a sua existência e melhorando a sua qualidade de vida. O sono é uma necessidade orgânica, não do espírito. Tanto que, quando dorme, o espírito continua trabalhando através do sono, dos sonhos e de suas missões, sempre ligados com o liame da existência, com o seu corpo, entretanto, amplifica a sua liberdade. Entretanto, como o espírito é materializado, é grosseiro, quando ele retorna ao seu corpo, nem sempre ou quase nunca ele lembrará dos fatos que exerceu quando estava dormindo ou sonhando. Perguntas? Pois não. Boa noite a todos. Irmão, a meditação seria um descanso para o espírito? Não, a meditação é o acesso, né? É um acesso ao extracorpo. Entretanto, não é um descanso para o espírito. O espírito não precisa descansar. O que precisa descansar é o corpo. Meu irmão, boa noite. Quando o espírito em estado de espírito, ele está trabalhando, fazendo alguma coisa, quando ele retorna ao corpo, ele pode trazer esse cansaço para o corpo? Existe essa colocação, né? Sim, em alguns momentos ele pode trazer as impressões do cansaço, entretanto, não o cansaço propriamente. Lembrando que a maioria dos cansaços tem origem mental. Quando eu durmo durante 8 horas à noite e acordo cansado, não faz sentido. Meu corpo, meu organismo está em repouso. Entretanto, a minha mente está cansada.
Uma mente cansada, na maioria das vezes, é muito pior do que um corpo cansado. Uma mente estressada, uma mente cansada, leva o indivíduo a diversos colapsos, enfermidades, a descompassos, né? A ciência moderna, por exemplo, traz que muda os níveis de cortisol, né, dentro do organismo, o que leva a pessoa a diversas questões, né? Desde a própria perda de sono por si só, então estou tão cansado que não consigo dormir, como aumento de peso, como a desregulagem mental, e alguns casos, né, mais modernos ainda, o que vocês chamam de burnout, né, que é os estouros, né, os extravasos extremos em que o espírito, dentro do seu corpo, através da sua mente, leva o limite, ultrapassa esse limite e esquece todas as questões morais, sociais ou psico importantes para o seu controle. Alguma dúvida? Pois não. Se o corpo está em repouso e a alma que vai presa pelo liame, então automaticamente o aparato, o cérebro, ele não participou dessa viagem do espírito. Isso também dificulta de não lembrar por não ter passado pelo corpo físico? Não. O cérebro é só um martelo. Ele precisa de alguém que o pegue e utilize-o para pregar. O cérebro é a ferramenta. Um cérebro sem um espírito. Mas mesmo ele estando em repouso, então o espírito vai, ele continua ligado pelo liame, então quer dizer, se tiver alguma recordação que tiver que ser lembrado, o aparato cerebral ele vai conseguir depurar junto com o espírito. Seria aí? O cérebro não funciona sem o espírito. Quando o espírito sai do corpo, o cérebro morre. Né? Nós somos seres animados por um espírito. Então não tem como desvincular. Dá para desvincular mente. Sobrevive sem cérebro. Cérebro não sobrevive sem mente. Ok, é que eu imaginei, estando em repouso, se isso impactava nas questões de recordações de memória. Não. A memória, ela permanece em algumas regiões específicas do nosso cérebro. Nós temos dois tipos de memória. Temos memórias curtas, né, que eu chamo de memória RAM, né, vamos considerar assim, e memória antiga, que eu chamo de HD. As pessoas, quando têm algumas determinadas síndromes, né, algumas determinadas enfermidades, como, por exemplo, Alzheimer, entre outras, né, elas, às vezes, têm a sua memória a curto prazo, né, sua memória RAM afetada, mas não tem o HD. Se você perguntar da infância, ela lembra como nunca. Se você perguntar dos momentos atuais, ela não sabe o que comeu amanhã ou no dia, né? Lembrando que a demência é uma faculdade natural do ser humano, né? Todos os seres humanos, quando envelhecem, vão perdendo massa encefálica e gerando algumas espécies de demência, de perdas. Ah, mas a minha avó morreu com 200 anos, né? Como outros dizem, né? E morreu lembrando de tudo. Tudo bem, a massa cerebral que ela perdeu não foi da região responsável pela memória. Entretanto, existe, né, uma perda de massa encefálica, assim como uma perda de massa muscular durante o nosso envelhecimento. Pois não. Nesse processo de redução de massa encefálica, as questões de plasticidade, a pessoa ela consegue criar outras conexões para que, de repente, aquela que está com algum problema, de outra forma, o próprio organismo possa criar novas conexões? A plasticidade, ela trabalha muito melhor em organismos jovens, né? Quanto mais jovem é o organismo, mais plástico, mais maleável ele é. Quanto mais velho, mais enrijecido, menos maleável ele se torna, né? O organismo, ele nasce com determinadas limitações e padece com outras limitações muito parecidas com as que nasceu. Eis o ciclo da nossa existência, a materialização e a desmaterialização. Existe algum antídoto, por exemplo, caridade, amor, que ajuda a mitigar esse envelhecimento? Mental, sim, né? A mente nunca envelhece. Caridade ajuda a mente, é muito mais do que o corpo. Agora, cerebral, eu indicaria algumas vitaminas. Vamos lá. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília.
Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Frequentemente dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás, uma outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Muito bem. São as partes do livro dos Espíritos que, se eu pudesse, né, eu sugeria que elas não tivessem, né, que elas fossem excluídas. Porque são as partes que não são regras e que tornam-se regras aos olhos mais destreinados, né? Então, quando a gente olha isso, então, tudo que eu sonhei, a partir de agora, terá uma razão pretérita ou futura. Isso é muito perigoso. Então, se eu sonhar que minha mãe morreu, acabou minha saúde mental. Se eu sonhar que meu filho está doente, acabou minha saúde mental. Não é assim. Vamos entender. Existem casos aliados às nossas vidas pretéritas, às nossas vidas futuras, e existem casos que são apenas esboços cerebrais. Fica difícil de saber qual que é qual. Então, a sugestão muito clara é não levar em consideração os sonhos como a decisão e a tutoria da verdade a ser realizada. Algumas pessoas deixam de gostar de outras, da noite para o dia, sonho. Temos que tomar muito cuidado com isso. Lembrando que o trabalho de Allan Kardec foi desvendar, estudar e pesquisar e trazer todas as maravilhas do mundo dos espíritos para os encarnados. Isso em 1857. Nos tempos atuais, nós não podemos levar isso como uma regra. Nós temos que levar isso como um processo de pesquisa de Kardec. É aí que nascem os misticismos, é aí que nascem os animismos, é aí que nascem as esquizofrenias formadas, né? E quando eu digo esquizofrenia formada, é quando a pessoa não nasce esquizofrênica e torna-se esquizofrênica através da repetição dos seus atos, né? Afeta, inclusive, a sua saúde orgânica. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Verossemelhanças não são regra. Nem tudo que eu sonho é verdade, nem tudo que eu sonho fará parte do meu futuro, nem tudo que eu sonho fez parte do meu passado. Perguntas? E atualmente, vendo até que nós temos muitos estímulos, tanto celular, tela, TV, pegamos muita coisa pinceladas, então os sonhos podem ser também muita parte do cotidiano, e juntando com as preocupações, seria isso? Sonhos também são faculdades cerebrais. O cérebro precisa sonhar, né? Interessante, né? O nosso cérebro ele precisa trabalhar enquanto dorme a sua elasticidade, a sua plasticidade. E aí os sonhos acontecem também diante das liberações de alguns hormônios, de algumas reações químicas, né? E é incrível que isso aconteça. Por exemplo, quando você olha uma visão de quase morte, as pessoas que passaram por uma quase morte, né? Elas alegam em 99% dos casos que viram uma luz no fim do túnel. Vocês já ouviram falar disso? Isso é uma questão cerebral, não tem nada a ver com espiritual. Até porque não precisa de túnel para chegar às suas colônias ou que seja ao seu umbral, né? Então, essa elasticidade, né, faz com que muitas coisas aconteçam, né? Da mesma forma que algumas pessoas alegam ver espíritos e estão vendo as suas moscas volantes, né? Quando aparece na vista os morceguinhos, os pontinhos, que em alguns momentos aparecem, e acha que estão vendo espírito. Então, nós não podemos, de forma alguma, generalizar. Vamos respeitar o trabalho de Allan Kardec, entender a época em que ele foi escrito, mas jamais generalizá-los para os tempos atuais. E causa-se o mesmo problema bíblico, né? De interpretação, se nós não estudarmos com o crivo da razão, como é uma das premissas do estudo do Livro dos Espíritos, defendida por Allan Kardec. Pois não, irmã? Boa noite a todos. Essa questão da esquizofrenia, como é possível tornar-se esquizofrênico? A esquizofrenia não é uma desordem de caráter genético? Obrigada.
Sim, ela é. E você está correta. Na maioria das vezes, ela vem oriunda de uma genética. Entretanto, eu não posso adquirir um câncer, mesmo sem geneticamente merecer um. Eu não posso curar um câncer, mesmo sem geneticamente poder, ou pela explicação da ciência poder. A mente, ela tem um poder tão grande sobre o corpo que ela é capaz de construir enfermidades como ela é capaz de curá-las, né? E é nesse sentido, minha irmã. Nós podemos, por exemplo, adquirir diversas enfermidades, como a esquizofrenia, que eu considero uma enfermidade mental, né? Como nós podemos curá-las através do nosso equilíbrio, né? E isso deveria ser confortante se nós realizássemos as devidas mudanças que a existência nos pede. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente, ainda está cedo aqui, né? Nas questões mais à frente, isso que eu coloquei à tona será reafirmado, né, por Allan Kardec. Então, nós não podemos confundir pressentimentos com realidades. Eu pressinto, muitas vezes, aquilo que eu posso evitar. Vocês vão ver algumas coisas relacionadas a isso. Vamos deixar. Pode seguir. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são sonhos? Ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos, deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Existe uma comparação, e eu acho ela muito inteligente, né? Que a morte, ela tem uma similaridade com o sono, né? Então, quando eu durmo, eu perco o controle da minha própria existência por um determinado período. Quando eu morro também, até porque eu vivenciarei de novo a minha consciência em determinados momentos, né? Então, o sono e o sonho são importantes, né, ferramentas para a construção da minha evolução. Eu sonho, por exemplo, quando eu sou uma pessoa que tem projetos inteligentes, né, quando eu sou um ser já com uma certa evolução, quando eu durmo, eu continuo, né, a elaborar esses projetos. E aí vamos fazer uma analogia apenas a efeito de comparação. Projetos materiais ou apenas materiais e que não tenham finalidade nenhuma para o avanço do planeta ou de outrem, quando eu durmo, eu conseguirei continuar? Claro que não. Se eles são materiais, como eu teria acesso a eles? Agora, projetos que induzem a caridade, o amor ao próximo, ou o bem do planeta, ou que conciliem o materialismo com boas ações, esses projetos eu poderei continuar a trabalhar? Claro que eu poderei. Então, olha que interessante, né? A minha carga de trabalho, a minha capacidade de trabalhar, ela duplica quando eu utilizo a forma certa. Eu não vou trabalhar só 8 horas, eu vou trabalhar 8 e mais 8 do que eu estiver dormindo, eu trabalharei 16 na mesma causa. Incrível isso, né? Todas as profissões me dão oportunidade de trabalhar as duas causas, depende como eu as exerço, né? O médico que dedica um pouco do seu tempo à caridade, a ajudar aqueles que menos precisam. Já que a gente falou da psicologia, o psicólogo que dedica alguns momentos a atender aqueles que precisam. O dono de supermercado que doa uma parcela dos seus alimentos para aqueles que precisam. O engenheiro que faz projetos para aqueles que não têm condição de exercer. Percebe que a caridade ela pode constar e estar em todas as profissões mundanas? Depende como eu exerço. Perguntas?
E no caso, as pessoas que hoje se tem muito, que não conseguem dormir, que perdem o sono. Insônia dá um estudo só para ela, né? Diversos fatores, tanto fenótipos como internos, né, ambientais internos, que podem gerar a insônia. Mas a maior causa, né, dos últimos tempos tem sido o estilo de vida, comportamento de estilo de vida. Então, o ser humano utiliza o seu momento de descanso para cansar a sua mente através de telas, de TV, de celular, de, enfim, filmes, e isso faz com que ele não consiga ter um desligamento gradativo do seu cérebro, né? Vamos lembrar que a insônia ela era muito menos frequente no pretérito, que as pessoas ficavam sem energia às 6 horas da tarde, e aí a luz de velas amarelinhas iriam descansar às 8 da noite, né? Então, o desligamento do cérebro, quando ele acontece de uma forma gradativa, ele possibilita um descanso mais apropriado, né? Hoje, por exemplo, lamentavelmente, eu vejo crianças dormindo depois das 9 horas da noite, 10 horas da noite, crianças pequenas, né? Isso gerará absolutamente consequências irreversíveis no futuro, inclusive físicas, né? Uma criança que não dorme adequadamente na sua infância reduz a sua expectativa de vida de 10 a 15 anos. É o mesmo, para vocês terem uma ideia, de um fumante. Pois não. Irmão, eu gostaria de saber, se for possível, quando nós adormecemos, se nós encontramos aqueles irmãos que nos perseguem pelos nossos compromissos do passado, como fica a reação nesse caso? Entraria em confronto ou ele retornaria ao corpo? Vamos por partes. Quando você tem pesadelos, né, quando você dorme e é perseguido, tem a ver com a sua vibração, com o seu estado espiritual. Porque quebra-se uma lei de Deus eu ser incomodado no meu momento de descanso, né? Deus, ele deseja que você tenha a oportunidade de se redimir sem diversas intervenções. Então, geralmente, quando eu tenho pesadelo, a culpa é minha, né? Ou alimentar, ou vibracional, o pesadelo é causado por mim. E nem todo pesadelo tem o significado de perseguição. Nem todo pesadelo, por exemplo, tem a ver com o meu pretérito. Então, se eu tenho um pesadelo que eu tomei um tiro no peito, não significa que na última encarnação eu tenha morrido com um tiro no peito. Se eu parar para pensar friamente, na minha última encarnação provavelmente nem existia armas de fogo, que é a mesma do que eu sonhei. Eu sonhei com uma pistola semiautomática que foi lançada em 1990 e não tem como, na última encarnação, ela ter existido, porque eu estava vivo já em 1990. Então, olha que interessante. Quando a gente cruza o sonho com a realidade, né, às vezes a gente desconstrói esse sonho, né? Alguns sonhos comuns, né, como, por exemplo, uma queda livre, né, cair sem achar o fim, ou sonhos com sustos, né, são sonhos que têm a ver, muitas vezes, com o nosso estilo de vida. Sonhos que trazem mensagem, geralmente, são sonhos muito específicos que dão a nós a oportunidade de prevenir, né, ele nos dá a oportunidade de prevenir. E sonhos também, muitas das ocasiões, nos dão a oportunidade de reconciliar. Perguntas? Mais uma, meu irmão. Nós estando em estado de espírito durante o sono, sem esse corpo físico, material pesado, se tornaria mais fácil os estudos, né, pela compreensão, tudo isso. É possível, nesse caso, os espíritos que desejam o estudo continuar estudando na erraticidade durante o sono? Isso é uma realidade, acontece muito, né? Nós estudamos muito durante os nossos sonhos. O problema é que quando a gente volta ao corpo, a gente não lembra, mas estudamos. Agora, quando estudamos e revivemos aquilo que nós tenhamos estudado no corpo físico, nós temos uma facilidade de assimilar. É como se ficasse mais fácil assimilar o conteúdo, porque de uma forma mesmo que inacessível, inconsciente, nós acessamos preteritamente o conteúdo. Luiz? Por favor, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Desde a fase animal nós sonhamos? Pergunta complexa, hein, Luiz?
Depende da espécie de animal. Alguns animais já sonham, né? Alguns animais já sonham. Mas são sonhos, são espécie de sonhos, né? São sonhos mais espasmáticos, né? Às vezes você vê o cachorrinho mexendo a pata, né? O gatinho tremendo, você fala, ele está sonhando, né? Às vezes são apenas espasmos, mas já são ensaios, né? São ensaios, por exemplo, com pensamentos comportamentais, né? Algo desse tipo. Rui? Eu gostaria de saber o seguinte: a falta de lembrança é porque está no espírito e não no corpo, e o nosso cérebro não gravou? A falta de lembrança é uma lei de Deus. Véu do esquecimento. Né? E aí Deus coloca justamente a matéria para limitar a minha lembrança, né? Então, nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir e vivemos cada encarnação de uma forma regados pela justiça divina, e ser justo, para que Deus seja justo, ele não pode deixar que trazermos, né, com nitidez todas as bagagens do pretérito, senão jamais teríamos a oportunidade de reparar o passado. Você imagina, por exemplo, você viver numa família que você sabe, com certeza, porque você lembra, que a sua mãe foi seu assassino. Como seria a sua relação com a sua mãe? Né? Ou que você lembra, por exemplo, que você era o marido da sua filha, do seu filho. Como seria a relação com seus filhos? Terrível. Né? Então, o véu do esquecimento, ele vem para proteger. E algumas pessoas insistem, né, nas pluralidades, né? Então, constelação familiar, né, a vivência passada, regressão, né? Quando eu digo regressão, não apenas até a intrauterina, mas a que ultrapassa, e aí nós entramos na esfera do misticismo, né? E aquilo que é místico, não necessariamente falso, né? Já é diferente do espiritismo, né? O espiritismo, ele defende o véu do esquecimento, e o véu do esquecimento, ele nos dá a oportunidade de lembrar até o útero. Olha que interessante. Então, dentro do útero, eu já estou gerando traumas, muitas vezes, né, que serão projetados na minha encarnação. Por exemplo, se eu fui um filho aceito pela minha mãe, ou se eu fui um filho rejeitado pela minha mãe, isso interfere completamente na minha autoestima futura. E às vezes a minha mãe, mesmo me amando, me rejeita inconscientemente. Olha que interessante. A rejeição não é apenas uma decisão. A rejeição, ela corre por diversas esferas. E eu tenho como tratar isso? Claro que eu tenho. Eu tenho como tratar isso, desde que eu aceite, né, ser tratado. Pois não? Poderia só me explanar um pouco melhor essa rejeição inconsciente da mãe, sem saber? Você não rejeita algumas coisas inconscientemente? Não tem pessoas que te repelem pelo simples fato de existir sem ter feito nada para você? Então seria até uma questão energética. Tudo é uma questão energética. O que não é energia foi. Né? A energia aborda todas as nossas existências. Agora, muitas vezes, né, existe uma rejeição. E muitas vezes, muitas outras vezes, a mãe fala, não queria ter um filho, mas está o acolhendo energeticamente. Olha que interessante. Então, existe também o acolhimento inconsciente. Né? O instinto materno pertence a todas as mães. Entretanto, nem todas as mães adquirem o instinto materno na gestação. Algumas adquirem após o nascimento da criança. Né? Algumas adquirem após a convivência. E pais, da mesma forma. O instinto paterno nem sempre nasce no resultado. Ele vai nascer, às vezes, após o nascimento. Pois não, Luiz? Boa noite a todos. É uma questão que me intriga já há muito tempo. Na obra Nosso Lar, existe uma passagem em que André Luiz Espírito sonha e é conduzido para a região onde estava a sua mãe. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? O sonho de um espírito. Quando nós falamos de sonho de um espírito, nós estamos falando de um translocamento, né? Vamos chamar de um trajeto, né? Não é propriamente um sonho, né? Porque só sonha quando você está vivo, mas é um deslocamento, né? É como se eu pudesse estar
em outro lugar, mesmo pertencendo a esse. Essa é uma faculdade geralmente dada a espíritos com certo grau de evolução, irmão Luiz Gustavo. Esses espíritos podem estar e permanecer em vários lugares ao mesmo tempo, né? E quanto maior o seu nível de evolução, mais lugares podem permanecer. Então, você imagina, por exemplo, um espírito angelical. Vamos pegar Miguel Arcanjo, né? Miguel Arcanjo pode estar em todos os habitantes da Terra ao mesmo tempo. Né? Incrível isso, né? Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens, que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tenho falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas dos que a professavam entre vós. É da mesma forma que espíritos mais elevados buscam a simpatia dos seus valores, espíritos menos elevados também. Então, o cachaceiro que fuma vai buscar, né, os botecos, né, vai buscar aquele lugar que ele possa fumar o seu desejo ali, que ele possa suprir. Mesmo ele não tendo corpo, ele ainda tem o desejo. Então, ele acompanhará, né, as pessoas que vibrem ou que executem as mesmas ações, né? Então, os grupos acabam se aproximando e se repelindo pelo mesmo motivo, né? Que nada mais é do que os valores e as simpatias que comungam dentro do seu processo de evolução. Lembrando que evolução não é absoluta, né? Pode, por exemplo, existir espíritos que tenham involuções de vicissitudes, mas evoluções intelectuais. Podem existir espíritos que tenham evoluções intelectuais, mas involuções, como, por exemplo, morais, né? E assim sucessivamente. Então, ninguém é evoluído em tudo e também não é involuído em tudo. Então, irmão, no sono, o sonho normalmente vai de acordo com aquilo que a pessoa vai dormir naquela preocupação, vamos supor, daquilo que ela está no dia. Se a pessoa está calma e é um literário, gosta de ler, então ele é levado para estudar. Se a pessoa vai dormir, está preocupada com o álcool, com o cigarro, vai para esses lugares, ou não propriamente isso? Não, a qualidade dos sonhos tem a ver com o processo de evolução que o espírito atingiu para chegar até ali. Isso não é no mesmo dia, né? É uma construção. Espíritos mais evoluídos têm menos pesadelos, né? Têm sonhos mais leves, têm sonhos mais construtivos. Espíritos menos evoluídos têm pesadelos com maior constância. Em alguns casos, não é uma regra, é o estilo de vida que está acentuando esses pesadelos e assim sucessivamente. Lembrando que pesadelo você não consegue definir pela reação ao olhar o espírito que dorme. Você não consegue olhar para um corpo e saber se ele está tendo pesadelo ou não. O único que sabe se teve ou não pesadelo é o próprio espírito. Irmão, nesse caso, o anjo da guarda pode interferir trazendo ele para um lugar melhor? Se ele convidá-lo, sim, né? O anjo da guarda só guarda aquele que deseja ser guardado, né? O tutor, o mentor, protege aquele que quer ser protegido. Eu costumo dizer que o mentor ou o anjo da guarda, ele vai até a beira do precipício com você, dizendo, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Agora, se você deseja pular, ele não vai te dar asas. Pois não, minha irmã? Boa noite. Eu queria saber se a gente pode sonhar o que vai acontecer no futuro. Porque eu já sonhei o que ia acontecer na minha vida no futuro. Você pode, mas o quanto você pode confiar, esse que é questionável, né? Você pode sonhar e Mas acontecer. aconteceu. Você pode sonhar e acontecer, como você pode sonhar e não acontecer, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nem tudo que você sonhar que vai acontecer no futuro acontecerá. E que bom, né? Senão teríamos poucos habitantes vivos na Terra, né? Porque todo mundo, ou quase todo mundo, já sonhou em algum momento que morreu. E nem por isso está morto na mesma idade que sonhou, né? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, meu irmão. Vamos lá?
E o que engendra a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa porque as conhecemos sem jamais as ter visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso o que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. A beleza do Livro dos Espíritos é essa. Ela coloca um trecho altamente polêmico, discutível, interpretável, e depois ela vem fechando as arestas aí embaixo, né? Justamente dizendo, não interprete do jeito que você quiser. Existe isso, isso, isso. Só que o problema são os trechos isolados. Nesse aspecto, eu acho que o Livro dos Espíritos, Obra Interminável, já se precaveu as ações humanas, né? E cada trecho isoladamente também não gera 3 ou 4 sentidos, justamente pelo mau uso, né, do livre-arbítrio do ser humano. Não é sobre a construção, é sobre como eu entendo a construção, né? Isso é muito importante. Agora, tem um termo aqui que eu até gostaria de provocar alguém, estado de vigília. Isso também dá uma hora de discussão, né? O que para vocês é o estado de vigília? Estado encarnado. Quem mais? É muito mais do que isso. Quem mais? Estar acordado? Muito mais do que isso. É o estado do espírito, porque se parar para pensar que se só meu corpo que dormiu e a minha alma, ela vai, então automaticamente não existiria esse estado de vigília, eu estou sempre em vigília. Não. É um estado onde, encarnado, você está mais consciente do teu processo evolutivo, mais participando dessa questão. É mais do que isso. Estado de vigília é incrível. Aliás, é uma palavra que deveria ser muito mais utilizada no cotidiano de vocês. Afonso, aproveita que você está com o seu computador no jeito, abra o significado pelos homens da Terra, né? Vamos pegar o dicionário de vigília. Vamos ler o que ela significa.
condição de quem está desperto, acordado, em vigilância. Para o judaísmo bíblico, cada uma das 4 partes que se divide à noite. Mais O que definições? você entendeu com essa ligação? O que você entendeu com essa definição? Eu entendi, é o que eu entendia nos textos do Livro dos Espíritos, é justamente isso. O estado de vigília é aquele estado onde você está acordado e participante da sua existência naquele instante. Você pode estar acordado, mas a mente vagando, né? Então, seria com a mente consciente. Excelente. Então, é diferente de estar acordado, é diferente de estar encarnado, é estar acordado, encarnado e vigilante, né? Então, é onde você está prestando atenção. E o prestar atenção, inclusive no meu estudo é muito difícil, né? Imagina na vida. Então, quanto tempo realmente nós estamos dedicando à vigília? E aí tem a ver vigília e vigia, que são coisas sinônimas em alguns aspectos, não em todos, e vai sobre uma dos ditames de orai e vigiai, né? Olha que interessante isso, né? Então, desligue e ligue, orai e vigiai, peça e vigile, peça e vigie, né? Rui, pois não? Eu perguntei aqui no nosso informante Google, né, o que é o estado de vigília. Ele respondeu: estado de vigília é o estado de consciência em que o ser humano está acordado e alerta, sendo capaz de perceber e interagir com o ambiente. Quanto tempo num dia de 24 horas, olha só, nós estamos em estado de vigília? 24 horas. Quer dizer, eu trabalho 8, então eu estou 8 vigilante? Se fosse assim, você seria uma pessoa muito produtiva, né? Então, quer dizer, qual que é a minha vigília? Né? Meu estado de vigília? Qual que é a capacidade da mente humana de estar atento? Tem uma pegadinha aí, tá? A gente que é professor está acostumado a ver os alunos dispersarem depois dos primeiros 10, 15 minutos de aula. Então, eu acho que não dá para ficar vigilante por mais do que isso por tanto tempo. Eu falei que tinha uma pegadinha. Depende. Todos os alunos ficam desatentos com 10 minutos de aula? Não, uns com mais tempo, uns com menos tempo. E quais ficam por mais tempo? Os que se interessam pelo tema, não é? Exatamente. Pois é, essa era a pegadinha. Então, eu sou vigilante àquilo que me interessa. Isso é um problema muito grande. É um problema incomensurável. Porque nem sempre o que me interessa é de Deus. Às vezes eu posso estar vigilante para a promiscuidade. Eu posso estar vigilante para os vícios. Vê se um fumante esquece de acender o cigarro algum dia. Ah, esqueci hoje. O fumante de verdade é um reloginho, né? Vê se um alcoólatra esquece de tomar o álcool dele. Puxa, hoje passou. Ele é muito vigilante com a bebida. Você percebe que a vigilância, ela não tem a ver apenas com coisas boas? Né? Quando você contrata um vigilante para sua casa, você contrata alguém que vai ficar acordado e atento o tempo todo. Não é? Pois não, minha irmã? É você mesma. Mas, então, eu penso assim, quanto mais que eu posso usar o autoconhecimento para melhorar o meu estado de vigilância e de vigília sobre as minhas ações. Então, eu também posso utilizar o autoconhecimento, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço sobre mim mesma, eu vou tentando cada vez mais me manter alerta e atenta às minhas próprias ações para tentar melhorar cada vez mais. Isso seria também possível, não? Perfeitamente. Esse é o caminho, né? Inclusive, destinando a minha vigília para os pontos que merecem nela, né? Então, eu vou deixar de focar a minha atenção naquilo que não produz nada para a minha evolução, né? E como a irmã disse, vou destinar, me conhecendo, naquilo que merece a minha
atenção, né? Então, isso é bastante relevante no processo de construção. Agora, a vigília, como eu disse, né, ela sempre tem uma ambiguidade, né? Eu vou focar naquilo que eu me interesso. E o problema é que quando eu foco naquilo que me interessa, eu me tornarei apenas hábil e bom naquilo que me interessa. Em todo o resto, muitas coisas que eu precisaria desenvolver, eu não me tornarei porque eu não vigiei o suficiente. Irmão, isso aí são conhecimentos que você está trazendo agora para nós, né? Porque dentro da doutrina fala o estado de espírito e o estado de vigília. São coisas distintas. Um estado encarnado, outro estado desencarnado. De jeito nenhum. Eu já quis dizer isso. A diferença está nas capacidades de interpretação de acordo com qualquer época. Porque o desencarnado também precisa de vigília. É interessante, né? O que acontece é que você está dizendo vivo ou morto, né? É como se fosse um antônimo. Exatamente. Não, a vigília, ela também pode ser, né, pode estar no estado espiritual. O espírito não necessariamente está dormindo, né? O espírito também está acordado, né? Mas a ambiguidade dos sentidos, né? Elas são dadas também por conta da tradução e de todas as dificuldades de compreender um francês de 57. Lembrando que o francês em si, né? Ele migrou muito, né? Em 200 anos, em 167 anos, 170 anos, né? Ele migrou muito. Então, imagina migrando e ainda corrigindo as formas tradutórias, o quanto isso não significa. Agora, que caiba a nós, né, aprender a vigiar e vigilar, né, aquilo que nos compete, né, aquilo que precisamos para evoluir. Perguntas? Então, até voltando na questão da Thaís de autoconhecimento, então vamos supor, se eu não resolvo aquele trauma, que está muita coisa inconsciente, então gera uma preocupação que não é do estado consciente. Então, aí eu acabo perdendo esse foco da vida consciente por traumas que estão atrapalhando até o desenvolvimento da vida cotidiana? Se eu focar no trauma, sim. Se eu não focar, não. Tudo vai na intenção e na destinação das minhas energias. Quem não tem trauma? Não existe um ser encarnado na Terra que não tenha alguma espécie de trauma. Eu não tenho, eu não lembro de nenhum trauma. Tudo bem, você não lembra, mas você tem. Certamente você tem. Né? E esses traumas irão movimentar a minha existência. A não ser que eu autoconheça, né? E ao me autoconhecer, eu possa focar energia mental naquilo que precisa ser feito. Uma pessoa que foi estuprada na infância, precisa ser um estuprador na vida adulta? Uma pessoa que foi roubada na infância, precisa ser um ladrão na vida adulta? Uma pessoa que foi maltratada, precisa maltratar? Ou talvez este trauma sofrido possa servir justamente para que ela faça diferente na oportunidade que lhe couber? Sim, eu vejo que ela pode e tem condições de fazer diferente, não repetir a mesma coisa que lhe aconteceu. Então, no final da história, não é sobre o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo. Aquela velha história, né? E a existência me dá diversas oportunidades de agir de forma diferente. Diversas, plurais. Porque até aquilo que a pessoa não resolve, ela fica remoendo, é um desgaste, ela perde o tempo de vigília dela, deixa eu ver se eu entendi, que eu estou tentando fazer uma analogia, a pessoa fica muito preocupada com algo, vamos supor, quero me vingar, fica perdendo o tempo todo naquilo, e perde até o estado de vigília dela de poder ter uma vida mais produtiva. Irmã Regiane, as vacas não são os únicos animais que ruminam. O ser humano é um animal altamente ruminador de sentimentos. Não é capim, mas é sentimentos. Nós ruminamos, trazemos à tona diversas sensações na nossa existência. E isso tem o lado bom.
desde que nós possamos aprender a ruminar da forma correta. Luiz Gustavo? Ainda com relação aos sonhos, a mediunidade ostensiva oferece características ou condições diferentes de sonhos? Sim, inclusive situações sonambúlicas, né? Vamos lembrar do Livro dos Espíritos em outras partes, né? Em que ele fala sobre o sonambulismo, a mediunização sonambúlica. Aliás, a mediunidade, ela iniciou o seu estudo sobre ela justamente, né? Nos quesitos de sonambulismo. Existia uma confusão, né? Entre sonambulismo e mediunidade, depois percebeu que elas têm o mesmo critério de partida, mas são coisas distintas, né? O sonambulismo em si, o termo que se conhece hoje, é o indivíduo com o próprio indivíduo. É como se eu mediunizasse a mim mesmo, né? E a mediunidade é alguém mediunizando, né? Alguém se comunicando através do meu aparelho, da minha existência. Se o senhor me permite continuar, só mais um detalhe, um espírito desencarnado, ele pode magnetizar um encarnado? Até pode usando outro encarnado. O magnetismo é uma faculdade orgânica, ele tem a ver com prótons, nêutrons, elétrons, quarks, tem a ver com células. Ele pode manipular, né, a energia magnética usando de outro encarnado ou de outro ser vivo. Agora, geralmente o passe não é uma transmissão magnética, é uma transmissão fluídica ou energética, né, que pode se tornar magnética quando há necessidade, mas aí usando. Agora, o encarnado pode magnetizar outro encarnado, né? Ou um espírito pode magnetizar outro encarnado com o concurso de um médium, entendeu? Entendi perfeitamente, obrigado. E tem na obra Interminável justamente um trecho, né, como o Rui bem lembrou, para que possamos, né, resgatar essas dúvidas, né, porque realmente ficou no ar no Livro dos Espíritos. Bom, já deu o nosso horário, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, aos irmãos pela paciência e pela participação. As participações florescem ainda mais o belo jardim da sabedoria e do conhecimento. Fiquem com Deus, um bom descanso, até a próxima oportunidade.